Nessa parte da videoaula, nós falaremos sobre campo visual de espelhos planos. Então vamos lá começar então definindo o que vem a ser um campo visual de um espelho plano. O campo visual do espelho é, na verdade, a região que você pode enxergar através daquele espelho. Você olha para o espelho, o que você conseguir enxergar, a região que você conseguir enxergar através dele, é o que a gente chama de seu campo visual. Bem, para isso então, para a gente entender como é que eu faço, como é que eu construo o campo visual do espelho plano, vamos considerar aqui um espelho, vamos considerar aqui um observador. A região que esse observador conseguir enxergar através desse espelho vai ser o seu campo visual. Como é que a gente constrói, por exemplo? É bem simples. Você vai prolongar o espelho. A partir do prolongamento desse espelho, você vai traçar uma perpendicular em relação ao prolongamento. Você mede a distância do observador ao prolongamento do espelho e coloca essa mesma distância dentro do espelho, na verdade dentro do prolongamento. Bem, o que nós fizemos então foi projetar o observador dentro do espelho. Feita aí essa projeção do observador dentro do espelho, então agora nós vamos ligar do observador até as extremidades do espelho. Ligamos até essa extremidade, ligamos até a próxima. Bem, o que vai acontecer? Os raios luminosos que virão aqui nessa extremidade esquerda do espelho serão refletidos nessa extremidade, chega até o olho do observador, e os raios luminosos que virão na extremidade direita serão refletidos e chega até o observador. Então, o que tiver entre esses raios luminosos, na região que tiver entre esses raios luminosos, antes de chegar no espelho, tudo pode ser visto. Então, o campo visual desse espelho é toda essa região demarcada em azul. Ou seja, tudo que tiver nessa região demarcada em azul, o observador vai conseguir olhar e visualizá-lo através da reflexão no espelho. Portanto, esse é o procedimento toda vez que a gente quiser colocar, que a gente quiser fazer o campo visual do espelho plano. Você prolonga o espelho, depois você projeta esse observador dentro do espelho, lembrando que para projetar você faz um tracejado perpendicular ao prolongamento do espelho, você mede a distância do observador até o prolongamento do espelho e coloca essa mesma distância dentro do espelho. Feito isso, você vai ligar a nova posição do observador às extremidades do espelho. Ligando aí as extremidades, o que ficar entre esses ligamentos, a região que fica entre esses raios, que vão atingir as extremidades do espelho, toda essa região vai compor o campo visual desse espelho. Bem, então se você tiver um objeto, por exemplo, nesse ponto, como esse objeto está na região do campo visual do espelho, ele vai conseguir ser visto refletido no espelho. Aí você pergunta, onde que ele vai ser refletido? Para você saber onde é que ele vai ser refletido, você pode projetar o objeto dentro do espelho, como eu fiz aí. Lembrando que para projetar você traça a perpendicular. Logo depois, para ser mais exato na sua projeção, você mede a distância. Aí eu não medi, mas o correto seria medir. Descoberto onde é que está a imagem do objeto, você vai ligar a imagem ao observador. Esse ponto aí, onde esse tracejado ligando a imagem ao observador, onde o tracejado corta o espelho, é aí que a pessoa vai enxergar a imagem do objeto. Então o que vai acontecer? Os raios refletidos por esse objeto atingirão o espelho nesse ponto, serão refletidos e chegam até o observador, de maneira que o observador consegue enxergá-lo nessa posição do espelho. Bem, e a sua imagem, como está destacado na imagem, essa parte aí embaixo do espelho. Bem, nós temos aí uma situação onde eu trago uma lâmpada, um espelho plano, trago aí o João, a Maria, e eu quero saber quem deles consegue enxergar essa lâmpada olhando para o espelho. Eles não vão olhar diretamente para a lâmpada, eles vão olhar para o espelho e eu quero saber qual dos dois consegue enxergá-la através do espelho. Para a gente saber disso, façam o que eu falei. Projeta a lâmpada dentro do espelho. Lembrando que na hora que você for projetar a lâmpada no espelho,
além de traçar essa reta perpendicular ao espelho, você vai medir a distância da lâmpada ao espelho e colocar essa mesma distância dentro do espelho. Colocando a mesma distância, nós temos aí a formação da imagem da lâmpada. Feita a formação da imagem da lâmpada, você agora vai ligar essa imagem até o João. Bem, como a projeção, né? Como o ligamento da imagem até o João cortou o espelho, o João consegue ver a imagem. Como é que ele vai conseguir ver a imagem? Os raios refletidos por essa lâmpada, que estão aí em laranja, serão refletidos no espelho nesse ponto e chegam até o João. Então o João consegue ver. Por outro lado, se a gente for fazer o mesmo com a Maria, na hora que a gente ligar a imagem ao observador, que é a Maria, você vai perceber que essa ligação ela não corta o espelho. Se ela não corta o espelho, isso quer dizer que a Maria não consegue ver. Ela não consegue ver a lâmpada através do espelho. Bem, se você prolongasse o espelho, aí sim a Maria conseguiria ver. Por exemplo, se você prolongasse o espelho pelo menos até esse ponto, a Maria conseguiria ver a lâmpada através do espelho, pelo canto do espelho. Mas sem prolongar, a Maria não consegue ver. Ela veria com esse trajeto aí que foi destacado depois, né? Trago um próximo exemplo, da VUNESP de São Paulo. O olho de um observador está na posição O e 3 pequenos objetos estão nas posições A, B e C, conforme a figura. Então você tem um observador O, você tem objetos nos pontos A, B e C. DE é um espelho plano, como a gente pode ver. Nestas condições, pode-se afirmar que, quando você começar a ler as observações, os itens, você vai ver que eu estou querendo saber quem consegue ver através desse espelho. Qual é o objeto que pode ser visto pelo observador O através do espelho? O A, o B ou o C. Bem, numa situação como essa, tanto você pode projetar os objetos dentro do espelho, como você pode projetar o observador. Sai mais fácil projetar o observador. Por quê? Porque só é um observador. Se você for projetar o objeto, serão 3 objetos, vai dar mais trabalho. Então vamos lá. Projeta o observador dentro do espelho, faz o tracejado, mede a distância do observador até o prolongamento do espelho, coloca essa mesma distância dentro do espelho agora. Sobre o tracejado, nós vamos ter aí o observador projetado dentro do espelho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou então determinar qual é o campo visual desse espelho para esse observador. Para saber qual é o campo visual, eu vou ligar a projeção do observador aos extremos do espelho. Então nós temos, liga esse extremo, liga o outro extremo. Ou seja, o campo visual desse espelho para esse observador é toda essa região. E aí, claro, né, agora ficou feita a questão. Porque você percebe que apenas o ponto B, apenas o objeto B, ele está no campo visual do espelho. Se apenas o objeto B está no campo visual do espelho, então só ele pode ser observado. De forma então que a resposta correta é o item E. Um próximo exemplo ainda, da PUC do Rio de Janeiro. Quais dos objetos A, B, C, D ou E são vistos pelo observador P ao olhar para o espelho plano esquematizado? Bem, nós temos aí um observador que é o P, nós temos 5 objetos, temos um espelho e para piorar a situação nós temos um anteparo. Nós temos um obstáculo entre o espelho, na verdade entre o observador e os objetos. Eu quero saber então qual é desses objetos que o observador consegue visualizar. É parecido com a questão anterior, só que um pouco mais complexa. Eu vou, como a gente fez na anterior, projetar o observador no espelho e a partir daí traçar o seu campo visual. Bem, então eu vou projetá-lo aqui, faz essa perpendicular ao espelho para saber a direção, mede aqui a distância e aí nós teremos um observador projetado nessa posição. Bem, a partir daqui você vai traçar o campo visual do espelho. Só que aqui tem um problema. Qual é o problema? Você não vai traçar simplesmente aos extremos do espelho. Por que eu não traço aos extremos? Porque tem um anteparo. Esse anteparo ele vai atrapalhar
uma parte dos raios luminosos que seriam refletidos no espelho. Então a gente vai fazer o nosso prolongamento para a extremidade do espelho e para a extremidade do anteparo. Daqui a pouco eu faço. Mas para facilitar, o que eu fiz? Na hora que eu fiz o prolongamento para a extremidade do espelho, eu projetei todos os objetos e o anteparo dentro do espelho. Por que eu projetei? Porque você percebe o seguinte: eu não posso enxergar essa borda do espelho, essa borda que esse tracejado pegou. Eu não posso enxergar essa borda do espelho porque tem um canto do anteparo que vai atrapalhar a minha vida. Então o que eu faço? Eu tenho que pegar um pouquinho mais aqui acima. Ou seja, eu só consigo enxergar um pouco acima por causa do canto do anteparo que atrapalharia a minha visão. Bem, a partir daqui, nós teríamos que um raio luminoso que viesse dessa direção, acompanhe aí a seta contínua, vou só voltar para a gente ver, um raio luminoso que viesse nessa direção, é refletido no espelho nesse ponto, passa por baixo do anteparo e chega até o observador. Quem viesse no canto esquerdo do espelho não chegaria no observador porque não passaria pelo anteparo. Por isso que eu tive que projetar o anteparo e os objetos também. Bem, aí eu posso fazer também aqui esse tracejado passando por trás do anteparo. A gente percebe então que o raio luminoso que vier nessa direção, ele é refletido no espelho e chega até o observador. Ou seja, só dá para o observador enxergar através desse espelho a região que está entre esses raios luminosos. Então o campo visual do espelho é só essa região aqui. Então aí já ficou claro, já ficou perceptível que o campo visual vai pegar apenas os objetos B, C e D, de maneira que a resposta correta é o item D. Próximo exemplo, da Universidade Federal de Sergipe. Na figura estão representados um espelho plano, que é o E, ele é horizontal, né? E dois segmentos de reta, que são AB e CD, perpendiculares ao espelho. Suponha que um raio de luz parta de A e atinge C, após refletir-se no espelho E. Então nós temos aí o espelho E, ele está um espelho no chão, vamos imaginar dessa maneira. Entre os pontos B e D, pontos desse espelho, tem uma distância de 75 centímetros. Nós temos aí um raio de luz partindo do A a 30 centímetros de altura. Ele vai ser refletido nesse espelho e vai atingir o ponto C, que está a 60 centímetros de altura. Bem, pode-se afirmar que esse raio de luz incide no espelho E a uma distância de B de quantos centímetros? Ou seja, eu tenho que saber onde é que esse raio de luz vai ser refletido no espelho e calcular a distância desse ponto onde o raio de luz reflete no espelho até o ponto B. Para isso, então, a gente vai ter que projetar dentro do espelho ou A ou E. Projetando, por exemplo, o ponto A, eu fiz aqui a perpendicular ao espelho, meço aí a distância de 30 centímetros dentro do espelho e nós temos o A projetado nesse ponto. Após fazer a projeção, é só ligar o ponto A ao ponto E, ao ponto C, digo, que é ligar de onde o raio de luz sai até onde o raio de luz vai chegar. E aí a gente percebe que o raio de luz ele descreve esse caminho. Ele sai do A, reflete no espelho nesse ponto e chega ao C. Bem, sabendo onde é que o raio de luz chega até o espelho, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que esses dois triângulos formados, eles são semelhantes. Então eu vou chamar a distância desse ponto até o ponto B de distância x, e aí nós teríamos que a distância desse ponto até o ponto D seria 75 menos x. Por quê? Já que a distância de B até D é 75, e a distância de B até o ponto de reflexão eu chamei de x, então a outra distância, 75 menos x. Como nós sabemos que esses triângulos formados eles são semelhantes, eu posso montar proporção, né? Então vai ficar a distância de B até o ponto de reflexão, que é x, está para a distância do ponto de reflexão até o D, que é 75 menos x, assim como a altura do A, que é 30, está para a altura do C, que é 60. Simplifiquei o 30 e o 60 por 30, vai ficar 1 sobre 2, e agora eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. Então 2 vezes x dá 2x,
1 vezes 75 menos x dá 75 menos x. Jogo o menos x para o primeiro membro, somando. Então, 2x mais x igual a 75. Isso quer dizer que o 3x é igual a 75. Logo, então, o x é 75 sobre 3, que é 25. Ou seja, a distância do ponto de reflexão até o ponto B é uma distância de 25 centímetros, de maneira que a resposta correta é o item B. Bem, vamos falar agora sobre a altura de um espelho plano. Eu quero saber o seguinte: qual é a altura que você deve colocar um espelho do chão para que a Maria consiga se ver por inteira no espelho? Então vamos imaginar a seguinte situação: está aqui um espelho, está aqui a Maria, certo? E a Maria ela quer ver a sua imagem. A Maria tem uma altura Hzão, né? A borda do espelho ela não está encostando no chão. A borda do espelho está a uma altura Hzinho do solo. A Maria ela quer se olhar nesse espelho e ela quer se enxergar da cabeça aos pés. Lembrando que a distância da Maria até o espelho é uma distância que eu vou chamar de Dzão. E aí, claro, a sua imagem será formada dentro do espelho, refletida, como a gente pode perceber, também a uma distância Dzão desse espelho. Então, como eu disse, qual é a altura mínima da borda inferior do espelho até o chão para que a Maria consiga enxergar os seus pés através desse espelho? É claro que se a borda do espelho estiver encostada no chão, vai dar para ela conseguir se enxergar. Mas não há necessidade dela se enxergar, dela colocar a borda do espelho no chão. Então, qual é essa altura mínima para que ela consiga, mesmo assim, enxergar seus pés através do espelho? Bem, você pode ligar o olho da Maria até os seus pés, que serão projetados aí, serão refletidos nesse ponto. Bem, para que a Maria consiga enxergar seus pés, ela tem que enxergá-lo, no mínimo, através do canto inferior do espelho. O que é que nós temos? Nós temos esse triângulo azul, ele tem a altura Hzão, e observem que a base dele é 2D, e nós temos esse triângulo vermelho, que ele tem a altura Hzinho, e ele tem base D. Bem, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu vou montar uma proporção. Hzão está para Hzinho, assim como 2D está para D. Corto D, Hzão está para Hzinho, então, assim como 2 está para 1. Fazendo produto dos meios pelos extremos, então 2Hzinho é igual a Hzão, ou seja, Hzinho é a metade do Hzão. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer o seguinte: se a Maria quer se enxergar da cabeça aos pés, a borda inferior do espelho, ela tem que estar numa altura, no mínimo, metade da altura dos seus olhos até o chão, para que ela consiga enxergar seus pés através do espelho. Portanto, isso vale para qualquer espelho plano. Se eu quero observar meus pés através desse espelho, a altura da borda inferior do espelho tem que ser, até o solo, né, lógico, ela tem que ser no mínimo, na verdade no máximo, ela tem que ser no máximo metade da altura dos meus olhos até o chão. É claro que se ela for menor do que isso, vai dar para conseguir visualizar, mas se ela for exatamente igual a isso, também vai dar para conseguir visualizar os pés através desse espelho. Portanto, a altura da borda inferior do espelho até o solo, ela tem que ser metade da altura dos olhos do observador até o solo, para que ele consiga observar seus pés através do espelho. Aí eu trago um exemplo que vai envolver esse assunto. Um espelho plano está fixo em uma parede vertical, de modo que sua borda inferior está a 50 centímetros de altura do piso. Aqui a altura mínima sobre o piso deve estar o olho do observador, para que ele possa ver seus pés através do espelho. Bem direta essa questão. Está aí o nosso espelho, está aqui o observador. A altura do observador eu vou chamar de Hzão. Eu quero saber qual é a altura, na verdade não do observador, pela imagem dá para você perceber, qual é a altura do olho do observador até o solo, que é o Hzão. A borda inferior do espelho está a uma altura de 50 centímetros do piso, e esse observador, que está a uma distância D do espelho, quer enxergar os seus pés olhando para esse espelho. Bem, como a gente já viu no item anterior, a gente já viu que o Hzinho ele é a metade do Hzão.
E aí um detalhe que vocês devem ter percebido é que essa relação entre a altura dos olhos do observador e a altura da borda do espelho até o chão, ela não depende da distância do observador até o espelho. Independente da distância, esse valor ele é sempre o mesmo. Bem, fazendo aí produto dos meios pelos extremos, só que antes eu vou substituir, né? A altura da borda do espelho até o solo é de 50 centímetros. E eu quero saber qual é a altura dos olhos do observador. Então agora eu faço produto dos meios pelos extremos. Daí eu tenho que a altura dos olhos do observador é 50 vezes 2, que é 100. Portanto, os olhos do observador têm que estar a uma altura de 100 centímetros do solo para que ele consiga visualizar seus pés através da borda desse espelho. Vamos falar então agora sobre o tamanho do espelho. Nós falamos sobre a distância da borda inferior até o solo para que o observador consiga enxergar seus pés. A gente viu que essa distância ela tem que ser de metade da altura dos olhos até o solo. Então agora a questão é a seguinte: qual é o menor tamanho que um espelho deve ter para que você consiga se enxergar por inteiro nele, da cabeça aos pés? Bem, novamente aquela mesma construção. Nós temos aqui um espelho, nós temos uma criatura de frente até ele, de frente a ele. A criatura ela tem uma altura Hzão, ela está a uma distância Dzão até o espelho. Será formado do outro lado a sua imagem, também uma distância Dzão, uma imagem refletida, como a gente pode perceber. Bem, o que nós queremos saber é como é que essa pessoa pode se ver da cabeça até os pés através desse espelho. Lembrando aí que o tamanho do espelho é que a gente vai determinar. Eu tenho aqui um triângulo azul, como vocês podem perceber. Esse triângulo azul, ele vai ter então esse lado que está do seu lado direito de medida Hzão, e ele vai ter aí um comprimento 2D, como a gente pode perceber. E aí eu posso destacar esse triângulo vermelho. Esse triângulo vermelho, ele vai ter como lado direito uma medida que eu vou chamar de x. Essa medida x ela vai corresponder ao tamanho do espelho, é o que eu quero determinar. E aí nós temos como medida aqui, na parte inferior dele, d. Como esses dois triângulos são semelhantes, é só montar a proporção. Então nós temos que Hzão está para x, assim como 2d está para d. Cancela os d's, Hzão está para x, assim como 2 está para 1. Faz produto dos meios pelos extremos, então 2x é igual a Hzão, logo x vai ser Hzão sobre 2. O que a gente conclui com isso? O que eu concluo é o seguinte: para que você consiga se enxergar da cabeça aos pés, olhando através de um espelho, o espelho tem que ser no mínimo de um tamanho que seja metade da sua altura. O Hzão, nesse caso, representa a altura da pessoa. No exemplo anterior, o Hzão era a altura dos olhos dela até o solo, é diferente. Então aqui a fórmula é parecida, mas representa uma coisa diferente. Para você conseguir se enxergar da cabeça aos pés no espelho, esse espelho ele tem que ter uma altura, no mínimo, metade da sua altura. Aí você consegue se enxergar da cabeça aos pés. Bem, trago aí um exemplo da Faculdade de Medicina do ABC de São Paulo. O Baldo é morador de um apartamento de pequenas dimensões. Sua mãe resolve instalar um aparelho, um espelho na verdade, na parede do quarto de Ubaldo, de tal maneira que, quando ele está de frente ao espelho e a uma distância d do mesmo, ele sempre consiga se enxergar por inteiro, dos pés à cabeça. Recordando-se das aulas de óptica geométrica do ensino médio, a mãe toma algumas medidas do corpo do filho, faz alguns cálculos e encontra o menor tamanho possível do espelho e encontra a altura também da sua base, que ela deve estar posicionada em relação ao chão do quarto. Os valores encontrados em metros para o tamanho mínimo do espelho e para a altura da base desse espelho em relação ao chão são respectivamente quanto? Bem, uma observação que a gente deve ter percebido é que o tamanho do espelho ele não vai depender da distância da pessoa em relação até ele. O tamanho do espelho, como a gente viu, ele deve ser metade da altura da pessoa. Como o baldo tem 1,50 m de altura, vocês podem ver na imagem, então a metade de 1,50 m é 75 centímetros. Então você percebe que o espelho deve ter no mínimo 75 centímetros de comprimento.
Por outro lado, a gente viu que a altura da borda inferior do espelho até o solo, ela tem que ser metade da altura dos olhos do baldo até o solo. Os olhos do baldo, eles estão a uma altura de 1,40 m do solo. Na verdade, eles têm uma altura de 1,40 m. Então, a metade de 1,40 m é 70 centímetros, digo. Desse modo, então, a borda inferior do espelho deve estar a uma altura de 70 centímetros do solo. Então, você pega um espelho de 75 centímetros de altura e o coloca de modo que a sua borda inferior fica a 70 centímetros do solo. E dessa forma, a resposta correta é o item B. Um exemplo da uva. A imagem de uma árvore cabe perfeitamente em um espelho plano de 4 centímetros de altura. O espelho é mantido a uma distância de 35 centímetros do olho e a árvore está localizada a 27 metros e 65 centímetros do espelho. Qual é a altura da árvore? Vamos desenhar, senão a gente não entende nada. Você pega aqui a árvore, pega aqui o espelho plano. Esse espelho plano ele tem apenas 4 centímetros de altura. Você coloca aqui o olho do observador. Lembrando que o olho do observador ele está a uma distância de 35 centímetros do espelho. Esse olho do observador ele vai olhar para as bordas do espelho e vai ver a imagem da árvore inteiramente contida nesse espelho, como você pode ver. O que nós temos? Essa distância do olho do observador até o espelho é de 35 centímetros. Por outro lado, nós sabemos que a distância da árvore até o espelho, que era de 27 metros e 65 centímetros, dá 2.765 centímetros. Então, essa é a mesma distância da imagem da árvore até o espelho. Dessa forma, então, a gente vai ter as medidas. Eu quero saber qual é a altura da árvore, e aí a gente observa que nesse triângulo amarelo, nós vamos ter aqui como seu lado esquerdo, lado direito, digo, a altura da árvore. A gente vai ter como comprimento desse triângulo 2.800 centímetros, que é exatamente a soma do 2.765 com o 35. Além disso, é possível destacar esse triângulo azul. Esse triângulo azul ele vai ter como lado direito 4 centímetros e ele vai ter como comprimento 35 centímetros. Bem, como esses triângulos são semelhantes, eu posso montar a proporção. Então, eu tenho aí que a razão está para 4, ou seja, a altura está para a altura, assim como 2.800 está para 35. Eu posso agora dividir 2.800 por 35, dá 80. Faço agora o produto dos meios pelos extremos. Então, nós temos que a altura da árvore é 4 vezes 80, que dá 320 centímetros. Esse 320 centímetros, ele dá aproximadamente 3,2 metros. Com isso, então, a altura da árvore é 3,20 metros e a resposta correta é o item B. Bem, dessa forma a gente finaliza essa parte referente a tamanho de espelho, distância do espelho até a borda e referente também a campo visual de espelhos.